queridos, há uma atmosfera da presença de Deus, amém? Quantos concordam aqui? Feche os seus olhos por mais um instante. Eu gostaria tanto que você nessa noite saísse daqui mais cheio de Deus, cheio da presença dEle. Porque quando temos a presença dEle, nós já não dependemos de nós, mas dependemos dEle. E quando estamos cheios dEle, cheios do Senhor em nossa vida, Ele vai fazer por você. A glória que está em você, ela vai fazer por você. Então o meu desejo nessa noite é que nós possamos nos abastecer, nos encher dessa glória. Mas nos encher tanto que a palavra fala que eles ficavam bêbados, cheios da presença do Senhor. Então é o meu desejo nessa noite que nós possamos nos transbordar no Senhor nesta noite, nos encher da sua glória, da sua presença, amém? Então eu vou cantar de novo essa música e você vai fechar os seus olhos e você vai beber do Senhor mais um pouquinho, amém? Presença preciosa que me faz tão bem, tua glória inunda meu ser. Presença preciosa que me faz tão, me faz tão bem, tua glória, inunda meu ser. Diga ao Senhor que você o ama, te amo, te amo, te amo, Jesus, eu te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, aleluia. Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos nesta noite nos reverenciar ao Senhor, dizer que a tua presença é a presença mais importante deste lugar, é a presença doce, santa, é a presença que nos constrange, é a presença que nos alimenta, é a presença que nos edifica, que nos conforta, que mexe conosco, que fala na minha vida. E eu clamo nesta noite, presença santa, toma este lugar, tome a minha boca, tome as palavras que vão ser faladas, Senhor, em nome de Jesus. Nós não temos nada, não somos nada, Senhor, não somos nada sem a tua santa presença. Por isso leva-nos a este lugar, ao lugar de quebrantamento, ao lugar da dependência. Leva-nos ao lugar de nos render à tua presença, que possamos ceder à tua presença, que possamos te ouvir. Senhor, abre os nossos ouvidos, Senhor, abre os ouvidos nessa noite, abre, Senhor, a nossa mente nessa noite, que possamos ser aqui tratados, edificados, curados, sarados pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia, amém, queridos. Queridos, abre a sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo 44, amém? Versículo 1, vamos ficar em pé, por um instante só para a gente poder ler. Fica em pé por um instante só para a gente poder ler esse texto rapidamente. Isaías 44, de 1 a 8, diz assim: mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água
na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteça desde que estabeleci meu antigo povo, e o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, não tenham medo. Não anunciei isto e não predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Essa palavra nós tivemos ontem no café de líderes, de pastores lá em Itajaí, no Mevan. E o pastor Zemino abriu a palavra, a ministração, com essa palavra de Isaías. E aquilo que ele ministrou lá bateu muito com aquilo que aquilo que Deus já estava ministrando ao meu coração durante a semana. E o Senhor falou muito forte comigo sobre essa palavra. E o texto, né, e se a gente fosse colocar um título, né? A palavra de hoje chama-se exílio. Amém? Exílio. Quantos sabem o que é um exílio? Uma prisão. Lá no dicionário fala uma expatriação voluntária ou forçada. Amém? Que saiu da sua terra, que saiu da sua pátria. Quantos saíram da sua pátria aí, da sua cidade natal, um dia? Nossa, a maioria. Quantos são catarinenses? A minoria, né? Glória a Deus. Precisamos ganhar os catarinos para Jesus, irmãos. Estamos muitos fora da nossa pátria aqui. Mas eu também sou de fora, né? Somos paranaenses. Nasci em Apucarana, Paraná. É a cidade mais alta do Paraná. Já vi algum glória aqui, porque tem alguns irmãos que nasceram lá também, né, Mariana? Joyce, né? E nós somos de lá, mas... Então, é exatamente isso, né? Exílio é quando você sai do lugar da sua pátria, né? Ou você sai obrigado, ou você sai voluntário. Amém? Mas o que o Senhor começou a ministrar no meu coração é que homens e mulheres de Deus precisam tomar suas decisões em suas vidas. Amém? Eu e você, homem e mulher que estão aqui nesta noite, nós somos homens e mulheres, em todo momento precisamos tomar decisões. Amém? É ou não é verdade? E eu quero ministrar, quero dizer para a tua vida essa noite que nós precisamos tomar decisão, sim, em várias áreas da nossa vida. Mas eu quero hoje, especificamente hoje, falar da nossa vida espiritual, da nossa vida de maturidade em Deus, da nossa vida de diálogo, de andar perto de Deus. Eu e você precisamos tomar decisões, posições na nossa vida. Amém? O que acontece é que muitas vezes nós participamos de um sistema mundano, onde quando é para tomar uma decisão, para andar fielmente com o Senhor, muitas vezes o tempo, a balança não nos deixa tomar. Somos esmagados pela circunstância, pelo nosso trabalho, pelo tempo. Muitas vezes queremos até tomar a decisão de andar com Deus. Fazemos de tudo para ter aquela hora, aquelas 2 horas com Deus no nosso quarto. Mas muitas vezes acontece circunstâncias, se levantam situações no nosso meio, em que você precisa adiar para outro dia. E aquele outro dia já fica para outro dia. E aquele outro dia já fica para outro dia. E muitas vezes nós vamos com uma noite de amor com o Senhor secos. Quantos lembram dessa palavra que eu ministrei uma vez?
Nós temos uma noite com a nossa esposa. Uma vez eu ministrei. E nós precisamos, o homem precisa dar um beijinho de manhã, mandar um recadinho no meio-dia, mandar umas flores depois do almoço, não é? Para que à noite ele tenha uma bela noite de amor com a sua esposa, é ou não é verdade? E com Deus é a mesma coisa. Precisamos o dia todo estar conectados com Ele, estar ligados nele, para que não perdamos aquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida. Então, para quando chegar o horário, o momento de você e Ele estar a sós, naquele lugar, fluir, a coisa fluir, você mergulhar, você nadar na presença dEle. Por quê? Vai ser mais fácil, porque você já teve o dia inteiro de intimidade com Ele, você falou com Ele, conversou com Ele. E muitas vezes nós, homens e mulheres, nós achamos que o nosso intelecto, as nossas experiências antigas, elas servem de uma nova experiência para o hoje. Amém? Quantos são crentes antigos aqui, de 10 anos para trás, 20 anos? O que passou, passou. Amém, queridos? O Senhor tem alimento novo todos os dias para você, amém? Todos os dias Deus tem pão fresco para você. E nós não podemos mais, no nosso intelecto, nas nossas experiências antigas, viver delas. Sabe por quê? Porque as experiências antigas nos tornam regras de vida. A experiência que eu tive com Deus lá atrás me torna ser uma regra da minha vida hoje. E não é isso que Deus tem para mim e para você. Mas Ele tem uma nova vida, um novo tempo em nossas vidas. Queremos tanto andar pelo sobrenatural. Queremos tanto, eu preciso ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu preciso ver que Deus está fazendo e não sou eu. Mas muitas vezes, no nosso entendimento, nós não vamos passar de uma vida natural. Sabe por quê? Porque eu e você somos homens, falhamos. E nós precisamos sim ser homens. Não precisamos ser um super crente, um super homem, a super mulher. Mas nós precisamos assumir o posto de homem, do homem natural, do homem racional. Mas nós precisamos entender que isso é uma vida terrena. O céu, o pastor Luiz Emílio pregou aqui quarta-feira, que o céu já está aqui, o céu já existe dentro de você. E você precisa entender que nós precisamos sair das medidas naturais da minha vida, das experiências antigas, para que elas não se tornem regras definitivas na minha vida. Eu preciso dar abertura para um novo espaço, para que o Espírito Santo venha e faça aquilo que precisa ser feito na minha vida. Amém? E isso não há como acontecer se nós não tivermos uma vida madura em Deus, uma vida de intimidade em Deus, queridos. Hoje eu estava orando à tarde pela reunião, por cada um de vocês. Eu tenho no meu iPad o nome de todos vocês. E eu pego e vou lendo ali cada um. E aí às vezes a gente sabe dos problemas e vai intercedendo, vai orando. E eu falava, Deus, faz desse povo aqui a nossa liderança. Faz desse povo aqui os pastores de Betel. Faz desse povo aqui homens e mulheres que vão ministrar aqueles que vão chegar. Eu não vou orar para você ser um membro, para ser uma pessoa comum na igreja. Não, até porque não é a minha visão. Eu tenho um olhar diferente na empresa, na minha família e aqui agora na igreja. Eu tenho um olhar com que eu posso olhar para você e ver você voando. Eu tenho uma condição de olhar para você e ver você caminhar e trilhar lugares que talvez eu não possa chegar. E você precisa aprender, você precisa entender que Deus tem planos e sonhos maiores que você possa imaginar. Muito maiores. Então, a minha oração é para que antes de qualquer coisa, antes de bênçãos materiais, antes de qualquer etc. aí material, a minha oração é para que você individual, que você tenha maturidade em Deus. E consequentemente você, chefe de família, tenha uma
saudável em Deus. Filhos saudáveis em Deus. Família forte. Famílias saudáveis, igreja forte. É o nosso lema aqui. Quando entendemos que a família, que o marido, ele entende o lugar que ele precisa ocupar, como sacerdote, como protetor, como marido que cobre a sua esposa, que ora por ela, que ora para os seus filhos, e aquela mulher que edifica, que é sábia, que edifica a sua casa, e aqueles filhos que entendem o papel deles, que é de obedecer e servir ao Senhor, nós entendemos que há famílias fortes. Quantos desejam famílias fortes? Famílias curadas, saradas? Amém? O problema é que nós estamos vindo de histórias passadas, histórias antigas, experiências antigas. Porque o meu bisavô foi assim, meu avô foi assim, meu pai é assim, eu também vou ser. Em nome de Jesus, há um novo tempo de vida para você, há uma nova história escrita para você, e você, se for o caso, vai ser aquele que vai interromper aquilo que não deu certo na tua família lá atrás. Você vai ser o divisor de águas. Você, homem e mulher de Deus. Você, homem, príncipe do Senhor. Você que vai pegar as coisas para fazer da obra de Deus, e as coisas vão acontecer através de você. Você que quando estiver falando, ministrando lá na sua casa, Deus vai usar você para curar aquele teu vizinho, aquele teu amigo. É você com quem estou falando essa noite. É você. Você não é mais um perdido no mundo, sem destino. Mas Deus te preparou para estar aqui nessa noite para ouvir isso. Você é mais que especial para Deus. Você tem um papel que ninguém vai estar no teu lugar. Mas Deus preparou você desde o ventre da sua mãe para que você fosse alguém hoje. Alguém com um referencial para esta terra, para esta geração. Agora, quem de nós vai encarar os gigantes que estão aí fora? Quem de nós vai levantar a mão quando o Senhor o pedir? Qual de nós que vai encarar, mesmo sem saber o que vai acontecer depois daquela situação? O problema é esse, que a igreja do Senhor, ela quer acompanhar a sua vida com os olhos naturais, e não consegue perceber que existe muito além disso, olhos espirituais. O problema é que nós, queridos, dependemos tudo dos nossos olhares, das nossas emoções, do nosso bolso, tudo. Nós não aprendemos ainda a andar como filhos, que tem o seu pai à disposição a hora que ele quer. Nós precisamos entender que o céu já está aqui, como o pastor ministrou. O céu já está dentro de você. Basta você só abrir isso e fluir nele, porque as coisas vão acontecer. Mas nós precisamos entender que quando ouvir um chamado de Deus, nós precisamos levantar a nossa mão. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi foi pego. Foi pego pelo Senhor. Sabe como? Obedecendo. Quando ele foi junto com os seus irmãos, seu pai pediu para ele ir lá para dar uma sondada, levar uma comida. Ele foi no papel de obediente. Ele foi obedecendo o seu pai. Mas quando ele chegou lá, ele viu uma realidade diferente. E ele não aguentou quando viu as ofensas vindo daquele gigante de Golias. Eu quero dizer para você nessa noite, que quando existe a glória dentro de você, que quando existe aquilo que brilha, sabe, queridos, aquilo que queima o seu coração, você não vai resistir. E você vai ser o primeiro a entrar na batalha pelo Senhor. Agora, Davi precisou imediatamente tirar toda a armadura. Saul chegou para ele e falou: meu filho, então você quer mesmo brigar com o gigante? Então é o seguinte, põe o capacete aqui, pega a minha espada, coloca o cinto, coloca a roupa. E eu imagino que Davi começou a andar desconfortável. Daquele jeito, meu Deus, não está dando certo isso.
E sabe o que aconteceu? Davi se desembaraçou de tudo aquilo. Versículo 39 do capítulo 17. Davi precisou imediatamente tirar toda a armadura de Saul. Desembaraçou-se daquilo. A unção que Deus tem para a tua vida não é a vida da sua esposa, do seu marido, ou do seu irmão, do seu amigo, mas é tua, é sua. E nós precisamos entender qual é o plano e o propósito que Deus tem para a minha vida. Por isso aquilo que o Alisson ministrou no começo, eu preciso entender o porquê. Por que eu estou aqui? Qual é o propósito que Deus me colocou neste lugar, nessa cidade? Se eu vim de outra cidade, muitos vieram. Qual é o propósito de eu estar aqui? Então Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Onde estão os homens desprendidos, mulheres desprendidas, que já não vão ligar mais para os seus orgulhos, para os seus confortos, para os seus afazeres, para o seu tempo, para o seu lazer, mas que está pensando em primeiro lugar em levar o propósito e o projeto que Deus tem para essa cidade? É difícil falar isso, porque todos nós precisamos sim, de tudo que eu falei aqui, do lazer, do descanso, mas presta atenção, nós podemos participar de tudo isso, desde que isso não tome o lugar do coração nosso, do coração de Deus, amém? Nós podemos ter o melhor descanso, a melhor viagem, mas isso não pode tirar o lugar de Deus. Isso não pode tomar, água até com gás, irmãos, glória a Deus, hein? Isso não pode tomar o lugar no nosso coração, amém? Davi não havia ido especificamente, como eu falei, para lutar com Golias, mas ele foi em obediência. O Senhor quer te pegar em obediência. Você não vai matar gigante por aí, em um estado de carne. Você não vai matar gigantes na tua vida, ou na vida do reino, na vida da igreja, num estado muitas vezes da carne. Mas você precisa estar obedecendo, você precisa estar no propósito. Não há como fazer e estar no propósito obedecendo. Amém, queridos? Homens serão pegos obedecendo para concluir o plano de Deus. Guarde bem, homens, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu vou ser pego obedecendo para concluir o plano de Deus. Quando eu e você, nós nos posicionarmos em querer fazer o plano de Deus, nós seremos levados às circunstâncias, nós seremos levados ao exílio da vida. Quando eu lia o texto, que nós nem lemos ainda, mas vamos ler lá em Jeremias, o Senhor me chamou a atenção porque era bom ir para o exílio da vida, fazia parte de um plano que Deus tinha para aquele povo. Passar por um deserto, passar por uma prova, por uma luta, era bom. Então o pastor Luiz Emílio fala muito isso, que ele não vai orar para 7 dias melhores, pare de sofrer, não. Nós vamos estar orando e fortalecendo a igreja para que ela passe ciclos da vida dela. E não adianta querer enganar a homens, porque a Deus nós não vamos enganar, amém? Quando Jonas tomou o barco da sua vontade, ele quase matou inocentes, ele desobedeceu. E se nós começarmos a adiar aquilo que é plano de Deus e propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida, nós vamos pôr em risco vidas que estão conosco. Você sabia que você carrega sempre alguém atrás de você? Ou a sua esposa, ou seus filhos, ou você lá na tua casa, tua família olha com os olhos voltados para você, aquele cara é um cara diferenciado. Sabia que você é um exemplo para muita gente lá no seu trabalho? Primeiro porque você é filho de Deus, você é servo de Deus. Então, Jonas aqui estava levando pessoas inocentes à morte.
E se nós não entendermos que nós precisamos obedecer, nós provavelmente vamos levar pessoas que estão perto de nós à morte, à falta de vida em Deus. A palavra do Senhor fala que se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então, se você em todo momento está ouvindo aquilo que Deus tem para você, não endureça o seu coração. Ao contrário, quebrante-se, chore, rasgue a sua vida diante do Senhor. Aleluia! Quando não damos ouvidos à voz do Espírito, precisamos sim experimentar os exílios da vida. Abre comigo a sua Bíblia, Jeremias 29:14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então, se você está vivendo um exílio na sua vida, Jeremias fala aqui que você vai vir de volta do cativeiro, que você vai vir de volta do lugar onde você foi deportado. E é exatamente isso que o Senhor me começou a ministrar no meu coração, porque todo o povo, toda Judá foi levada ao exílio, irmãos. Exatamente o que Deus ministrou ao meu coração. E você muitas vezes que tem se considerado em estar no exílio, fora da sua pátria, forçado ou até voluntário, Deus quer te trazer de volta. Deus quer te trazer de volta. Abra ali comigo em Jeremias. É aqui que nós vamos começar. Jeremias 24. Você está entendendo? Você está entendendo por que você foi criado? Você está entendendo que você não é qualquer pessoa? Que você não é uma criatura, mas você é filho? Você está entendendo que o reino que Deus tem para você já está em você, já está dentro de você? Você está entendendo que para você descobrir isso, basta você ter uma intimidade com Deus, com o teu Pai? Amém? Jeremias 24 diz: e o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor. E isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos, artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor perguntou a Jeremias: o que você vê, Jeremias? E eu respondi: figos. Os bons são muitos bons, mas os ruins são intragáveis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhe bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a essa terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Aleluia. Então Deus chegou e mostrou para Jeremias: o que você vê, Jeremias? Eu vejo, Senhor, figos, um cesto de figos muito bom e um cesto de figos intragáveis, muito ruins. E eu comecei a pensar: quem somos nós? Em qual cesta hoje eu estou? Qual o fruto que eu tenho dado para essa geração? Quem eu sou? Quem eu considero que eu sou? Por isso que eu comecei ministrando ao teu coração, de quem você é em Deus, daquilo que você tem em Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, que os problemas virão, que as situações se levantarão,
Nós não vamos ficar aqui pregando o evangelho da prosperidade, o evangelho que você vai parar de sofrer, mas nós precisamos entender o que estamos vivendo, que precisa ser o evangelho da cruz, que precisa ser o evangelho de pagar o preço, de negar-se a si mesmo. Então, queridos, o Senhor começou a ministrar no meu coração para que eu seja um fruto bom, esteja incumbido nesse cesto de frutos bons. Eu preciso tomar decisões, não mais pensando em mim, mas pensando na minha família, nos meus irmãos, naqueles que estão perto de mim. Eu preciso ter uma visão num todo. Sabe aonde que eu vou descobrir isso, irmãos? Exatamente na oração. Quando você começa a dobrar o seu joelho, orar ao Senhor, você vai ver que você não é ninguém, porque você já vai orar por você ali e já vai acabar. E aí você começa a entender que você precisa se preocupar com aquele que está perto de você, com aqueles que estão próximos de você, sua família, aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que estão mendigando pão, crianças que não têm pais, mães. E aí você começa a levantar e orar por aqueles que precisam realmente. Porque, queridos, nós muitas vezes estamos vendo na televisão um evangelho bonito, uma igreja linda, música especial, formosa, bem afinada, mas não um evangelho de raiz, não um evangelho simples, genuíno, autêntico, aquele que vai falar a verdade, porque o pai que ama o seu filho vai falar a verdade e vai corrigi-lo, porque ama. Precisamos entender o evangelho das raízes profundas, precisamos entender o evangelho original, o começo de tudo. Quando saímos da originalidade, saímos do propósito. Quando saímos do original, saímos do plano que Deus tinha para mim e para você. E eu te pergunto essa noite, onde está a tua vida? Está na originalidade daquilo que Deus sonha com você? Ou será que você precisa voltar alguns passos atrás e perceber que você já não está mais nesse plano original que Deus tinha para você, e se arrepender, e se dobrar, e voltar ao plano original? Pastor Luiz Emílio fala uma frase, que a graça me isenta da obrigatoriedade, mas não me livra da responsabilidade. A graça te isenta da obrigação, mas não vai te livrar da responsabilidade. E você tem uma responsabilidade. Você como um ser vivente, como o Alisson ministrou, todo ser que respira, você tem sim a responsabilidade de estar em todo o tempo com Ele, vivendo para Ele. E o prazer de Deus, queridos, é que nós andemos na graça. A lei foi criada por livre arbítrio humano. A lei foi criada por causa de mim e de você, mas a graça está aí para que nós possamos andar nela. Amém? Qual desses cestos estou incluído? Qual desses cestos estou inserido? Preciso assumir o lugar que tenho em Deus. Não damos o valor ao sacrifício da cruz de Jesus. Você já não é mais uma criatura, mas você é filho. Você é filho de Deus. Você é filho daquele que te fez. Você é fruto bom. Se você fosse ruim, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Mas você é uma alma vivente, que nasceu para adorar, para exaltar, para louvar o nome do Senhor, para estar andando, em graça, em plenitude em Deus. E o versículo 2 ali, Deus pergunta a Jeremias: o que você vê? E eu te pergunto nessa noite, o que você tem visto esses dias? Quais são os olhos que você tem assumido a enxergar alguma coisa que está perto de você? Quais são os olhos que você tem movido? Os olhos teus, naturais? Ou os olhos espirituais?
Quais são os olhos que você precisa enxergar? Os olhos terrenos ou os olhos dos céus? Como eu vou perceber aquilo que Deus tem para mim? Com esses olhos daqui? Ou com os olhos que eu tenho em Deus? E sabe, queridos, e saber se estou exilado ou não, se saber se estou vivendo no momento de prisão, como já foi falado, no momento de fora da minha casa, no momento de deserto, no momento de frieza. Se você e eu estamos vivendo em momentos de exílios, como vai ser a minha vida? Eu vou entregar-me ao sistema do exílio? Ou vou eu, com a presença de Deus que há em mim, mudar o ambiente daquele lugar? Qual vai ser a minha atitude? O que eu vou enxergar? Precisamos nos preparar para ganhar o céu e perder a terra. Quando você começa a entender e ver aquilo que Jesus veio fazer, eu falava com o irmão antes da reunião, você começa a perder o valor das coisas daqui, você já não faz mais diferença, você começa a enxergar já de uma forma diferente, de uma forma que isso é uma coisa passageira, é uma coisa que me faz rir, me faz feliz hoje. Pode perceber quando você, vamos dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo para vocês. Você está orando para o Senhor te dar um carro 0 quilômetro. Vou falar de uma coisa. E Deus prepara para você e te dá aquele carro. E o primeiro dia que você vai pegar o carro na concessionária, você até manda lavar o tênis para entrar dentro do carro cheiroso, põe um perfume gostoso. É ou não é verdade? É? Leva a sua esposa junto, manda colocar um buquê de rosa lá dentro. Não é? Não? Eu fiz assim com a minha esposa. Ela ganhou o primeiro carrinho dela, a gente pôs um buquê lá dentro, não é, queridinho? E não é assim? Aquele presente de Deus que você vai receber, né? Ai, novinho. Quando você sai dirigindo, você cuida com os buracos. Meu Deus, o buraco ali. Não é? Para certinho na faixa. O quebra-mola você vai passar bem devagarzinho, porque é presente que Deus me deu, eu preciso cuidar, não é? Agora, presta atenção, passa uma semana, já vai ficando meio carne de vaca, passa um mês, passa um ano, não perde perde ou não perde, irmãos? Aquela coisa de, é exatamente isso, quando você começa a conhecer o reino de Deus na tua vida, essas coisas de fora, externas aqui, começam a perder sentido e perder valor para você. E é exatamente o plano de Deus, porque o teu coração já não está mais numa casa, no dinheiro, numa poupança, ou numa aplicação, não está mais. Você pode até ter, eu não sou contra, temos que ter sim, temos que guardar, economizar, temos que guardar aquilo que Deus tem nos dado, mas você entende que aquilo já não é a primeira coisa que faz parte do seu coração. Porque você descobriu que o reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa na tua vida. Você descobriu que você ganhar uma alma para Jesus. Você descobriu que você ir numa creche e ver aquelas crianças te abraçando, te beijando, pedindo carinho e amor, é muito mais importante do que coisas que estão aqui. O que você vê, Betel? Qual tem sido os seus olhos? Você tem enxergado com olhos espirituais ou tem continuado a olhar com os olhos naturais? Porque se você continuar olhando com os olhos naturais, você vai chegar um momento na tua vida com Deus que não vai ultrapassar, não vai passar daquilo. Você impede o crescimento que Deus tem para a tua vida no teu ministério. Você vai impedir aquilo que Deus tem como manjar para a sua vida. Aleluia.
em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Filho, não criatura, você foi adotado como filho. E você, quando conhece o seu pai, você tem de tudo. Você foi adotado como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito e a sua vontade. Aleluia. O Senhor te elegeu antes da fundação do mundo. Mas nós precisamos perceber com os olhos espirituais. Você não vai entender com os olhos naturais. Você não vai entender que você foi chamado para a sua maravilhosa luz. Você não vai entender que a sua maior riqueza está dentro de você. Deus colocou a eternidade dentro de você. Honrar a Deus é uma atitude interna da minha vida. Eu não preciso mostrar para o Volney que eu estou honrando a Deus, porque aí eu entro na linha da religiosidade. Eu não preciso mostrar para o Josimar que eu estou aqui pregando, não, porque aí eu entro no sistema. Mas eu preciso honrar ao Senhor com as atitudes que estão dentro de mim. Ninguém precisa saber que você está lá na sua casa, orando, buscando. Ah, mas eu tenho dificuldade, que o telefone toca. Eu tenho feito ultimamente o seguinte: eu tenho pego o meu celular e colocado lá, cronometrando 1 hora, meia hora, o horário do propósito, e só vai sair de lá na hora que apitar o negócio. Então faz isso. Nós não queremos ser uma igreja madura? Nós não queremos ser uma igreja que tem intimidade? Então faça isso. Larga o futebol, larga as outras coisas, pega um tempo no seu quarto, pega o teu telefone, o seu relógio e põe lá meia hora, teu propósito, 15 minutos, e só saia dali a hora que apitar o negócio. E ore: Deus, eu estou aqui para te honrar, esse tempo aqui é teu. Eu quero ver se o Senhor não vai falar com você. Eu quero ver se não vão vir sonhos. Eu quero ver se você não vai começar a enxergar com olhos espirituais. Não precisa pagar sem flexões, né? É uma brincadeira com o Paulinho. Mas eu falei para ele: venha quarta-feira, que se Deus não falar com você, eu vou pagar 100 flexões. Aleluia. Quando deixamos ver o propósito, quando deixamos de ver o propósito, pecamos. E o homem se amedronta, porque ele está perdendo as coisas aqui de fora, porque ele não entendeu as coisas que estão aqui de dentro. As coisas que estão aqui de dentro, essas que não podem ser perdidas, essas que não precisam vazar pelo buraco. E eu falo aqui de santidade, de vida com Deus. Quando temos uma vida de intimidade com o Senhor, quando temos uma vida de liberdade com Deus, com o Senhor, a glória que está dentro de você, a glória que te leva a ter isso, ela vai fazer por você. Ela vai encaminhar a sua vida. E nós precisamos entender que quando se perde a visão, do reino, das coisas aqui de dentro, aquilo que está lá fora, se não perdeu ainda, a qualquer momento está perdido. Amém? Nós precisamos entender isso. Abre comigo ali em Mateus capítulo 14. Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se é tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus falou: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou, viu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me.
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Já imaginou você lá com Jesus? Vendo Jesus andando sobre as águas, e você tem a experiência de começar a andar sobre as águas, e você tem a experiência de agir com os olhos sobrenaturais, e você tem a experiência de começar a enxergar as coisas pela fé, e você começa a ter a experiência, porque o reino de Deus está queimando em você, e você age conforme o vento do Espírito. E foi assim que Pedro se enquadrou. Mas em algum momento aqui, quando ele percebeu o vento, olhos naturais voltaram e fez ele sentir medo. E quando nós sentimos medo, nós afundamos, nós perdemos os olhos sobrenaturais. Pedro, ao momento que viu o vento, a tempestade, as aflições, começou a afundar. Ah, Jesus me salva. Aleluia. Eu posso dizer para você que Jesus estendeu a sua mão, puxou de volta da água. Eu posso dizer para você que quando Pedro começou a andar sobre aquelas águas, ele tinha entendido andar com os olhos sobrenaturais. E também posso dizer a você que quando ele começou a afundar naquelas águas, ele começou a agir e começou a enxergar com os seus olhos naturais. É preciso ser deportado do nosso conforto. É exatamente isso que o povo de Judá precisava ser transportado, perder a sua origem para o seu próprio bem. Mas que coisa é essa, Jair? Eu tenho que sair do meu lugar de conforto, do meu lugar de sustância, do meu lugar onde eu me sinto bem, para que alguma coisa de Deus aconteça na minha vida. É preciso sairmos da zona de conforto, para que possamos entrar em um novo nível em Deus. E muitos dos momentos que aquilo era um motivo de oração, se tornou um tropeço para a minha vida com Deus. Sabe de uma coisa? Aquele jovem que está louco para namorar, que está lá firme, que está lá com os olhos sobrenaturais, que tem uma chama, que tem um fogo de Deus, e que em algum momento ele começa a pedir: Senhor, eu preciso de uma namorada, Senhor, e o Senhor lhe dá a namorada. Mas com o passar do tempo, ele age com os olhos naturais, e não cuida daquilo que Deus havia dado para ele. Sabe aquele irmão que muitas vezes pede, faz a campanha, que busca a presença de Deus, prepara para mim uma casa, prepara para mim algo, para o meu descanso, e Deus pega e dá para ele, e antes ele andava com os olhos sobrenaturais, mas a partir do momento da bênção que Deus deu para ele, ele começa a andar com os olhos naturais. Sabe aquele irmão, aquela pessoa que muitas vezes não troca por nada a vida com Deus, tem uma vida santa, íntegra diante do Senhor, mas em algum momento ele se desliza e começa a pecar, e ele dá mais importância às coisas que estão lá fora do que aos tesouros que estão aqui dentro. Então a gente vê muitas vezes a igreja viver uma gangorra, ao mesmo tempo que está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. A falta de estabilidade em Deus, a falta de estar firme nas promessas que Deus tem. E no versículo 5 e 6 nós podemos ver coisas que Deus pode fazer enquanto estivermos no exílio. E a primeira dela é aquela que você vai conhecer a Deus. Olha comigo lá, o versículo 6, Jeremias 24, 6. Fixarei meus olhos sobre eles. Quando Deus fixar os seus olhos sobre você, nada vai acontecer sem que seja conhecimento de Deus. O povo de Deus aqui precisou ir para o exílio, para que os seus olhos voltassem aos olhos de Deus.
E aqui o Senhor fala: fixarei meus olhos sobre vocês. Então, se você tem vivido dias de exílio, dias de luta, dias de dificuldade, dias de provações, fixarei os meus olhos sobre você. O Senhor não vai deixar acontecer nada que não seja o propósito dEle na tua vida. Nada. E a palavra do Senhor fala: conhecemos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Nós vamos ter intimidade com Ele, sim, no exílio. Os nossos olhos vão estar fixados nele em todo o tempo. O Senhor vai fazê-lo voltar à sua originalidade. Olha ali um pouquinho para frente. Você voltará às suas origens. Você possa ser que momentaneamente você saia da origem, do plano que Deus tinha para você, mas Deus te leva ao exílio para quebrantar o seu coração, quebrantar a sua vida, saber e entender quem você é nele. E aí você começa a entender o plano dele, e você devagar volta ao plano original que Deus tinha para você. Mas há uma necessidade de passarmos pelo quebrantamento, há uma necessidade de passarmos pela casa do oleiro, há uma necessidade de Ele fazer de nós um vaso novo. Há uma necessidade, aquele filho, queridos, que pediu para o seu pai a sua herança e foi. Ele saiu do plano original, ele saiu da sua origem. Mas lembra quando eu falei o livre-arbítrio? Ele tinha o livre-arbítrio, e o pai dele não segurou: meu filho, se quer, então vai. Mas em algum momento ele estava perdido, em algum momento ele viu que era mais importante estar do lado do seu pai, do que estar lá fora no mundo. Ele voltou, ele regressou à sua casa, esse filho voltou à sua vida, e aí ele entendeu que ele nunca precisava ter saído daquele lugar, ele nunca precisava ter saído da sua presença. E muitas vezes nós estamos no exílio, estamos fora do propósito, ou estamos no propósito, mas o Senhor vai te fazer voltar à origem novamente. O Senhor vai te fazer voltar à casa novamente. Olha o versículo 6, um pouquinho para frente. No exílio você vai ser edificado como uma grande nação, e nunca mais você vai ser destruído. O Senhor não te olha como um indivíduo, mas o Senhor te olha como um povo. O Senhor te olha como uma grande nação. O Senhor te olha como edificado nele. E edificar é ser instruído, é ser construído, é ser instituído de novo. E esse é o plano de Deus original para a tua vida, para a minha vida. Se não for ao Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia, será inútil. Aleluia. Um pouco para frente ele diz ali: plantá-lo-eis e não arrancarei mais. Quando entendemos o evangelho da raiz, lembra? Aquele que é simples, aquele que é consistente, o evangelho da cruz, vamos ser plantados novamente, e nunca mais vamos ser arrancados de novo. O que acontece é que muitas vezes nós estamos vivendo o evangelho mais barato, o evangelho superficial, e qualquer tempestade, qualquer circunstância mundana te arranca, te desplanta de novo. Mas a partir do momento que você passa pelo exílio, a palavra fala ali, o Senhor fala a eles, que você novamente será plantado, com uma diferença: você não vai ser arrancado mais, porque você passou pelo teste de fogo, pela prova, você passou pelo exílio. Há uma convicção para o seu chamado. Você não troca mais a presença de Deus por coisas terrenas. E eu quero dizer para você que há uma necessidade, há uma demanda da parte de Deus, para que nós possamos amadurecer rápido, ser plantado para não ser arrancado de novo. Entende, querido? Chega de ser plantado, arrancado, plantado, arrancado, plantado. Não,
passamos logo por esse exílio, por esse deserto, para que logo, logo sejamos plantados e nunca mais vamos ser arrancados. Nunca mais. Aleluia. 2 Crônicas 7,14. O que diz lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar em todo tempo, aquele que vai ser plantado, para não ser arrancado, precisa se humilhar e... Precisamos em todo tempo nos humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É isso que nós buscamos, uma terra curada, uma terra sarada, porque aonde há uma terra curada e sarada, o que você planta dá, o que você lança de semente vai dar, mas precisa ser uma terra curada e sarada, e para que seja curada e sarada, humilhar e orar e buscar a minha face. Tudo isso se resume numa coisa: intimidade com Ele. Se é o exílio que estou passando, isso precisa resultar na minha vida em intimidade com Ele. É para isso, é para que isso aconteça na minha vida inteira, intimidade com Ele. O exílio nos faz descer e saber o nosso lugar. Vamos ser chamados de filhos e santos. Teremos um coração para conhecer ao Senhor. O versículo 6, olha lá. Ou melhor, o 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender-me. Sabe o que significa isso? Podem se levantar situações na tua vida. Se você está ali plantado, você não vai ser arrancado. Você vai ser levado a ter um coração voltado ao Senhor. Oh, aleluia! Você vai ter uma capacidade sobrenatural de conhecer os planos que Deus tem para a tua vida, independente se sejam muitas vezes momentos difíceis que você tenha que passar, mas você está plantado nele, você tem o conhecimento do coração dele. Aleluia! Sabe o que significa isso? É ter uma vida de plenitude nele. É saber que passou pelo exílio, que foi judiado, que foi provado, que tinha um coração repartido com as coisas daqui e as coisas de lá, mas que chegou no nível de entender que o coração precisa ser somente dele. E Deus não quer abrir mão de estar por inteiro por ele, para ele. Deus não quer abrir mão de uma igreja que priorize as coisas do reino, as coisas para Ele, por Ele, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Deus não quer abrir mão de você, meu filho querido, amado. Deus não quer abrir mão de você. Se você ver uma das histórias mais fortes na Bíblia, é aquela história de Abrão, que quando Deus pede a oferta, e a oferta seria o seu filho, somente um homem na maturidade em Deus poderia fazer aquilo. Somente um homem com intimidade e saber em conhecer o coração de Deus poderia fazer aquilo, levar o seu filho para o sacrifício. É um amor que nós não podemos explicar. É um amor que nós precisamos ter ao coração do Pai, em que qualquer circunstância você vai ter, você vai fazer. Abrão tinha o seu coração 100% no Senhor. Vai ter momentos na tua vida que você vai precisar escolher, querido. Vão chegar situações até você que você vai precisar escolher, ou a santidade, ou os olhos sobrenaturais, espirituais,
ou a ação do olho natural e o conformismo das coisas deste mundo. Eu vejo que os dias passam tão depressa, que as coisas acontecem e que a volta de Jesus cada vez está mais perto. E o Senhor precisa de uma igreja preparada, uma igreja bonita, formosa, uma igreja separada para aquilo que é santo, santo, santo. Sabe de uma coisa? Quando você estiver no exílio, você vai encontrar pessoas que ainda você vai salvar para Jesus. Se você estudar ali as histórias de Jeremias, Ezequiel, até Daniel. Daniel foi um exemplo, porque aquele que comandou todo aquele povo ao exílio, Nabucodonosor, antes um pouco da sua morte, confessou o nome do Senhor. Aquele que muitas vezes vai ser usado para te levar ao exílio. Você sabia disso, que você pode ganhar? Você pode falar do amor de Deus? O fim dos dias de Nabucodonosor foram louvando, exaltando e glorificando ao Rei dos céus. Então não se levante. Não se levante com aquele que se levanta contra você. Não se irrite. Não perca a paciência. Não faça isso. Tenha paciência. Ore por ele. Tenha misericórdia dele. Tenha amor, tenha compaixão por ele. Porque você não sabe de nada. Nós não sabemos de nada o dia de amanhã. Olha o que diz lá em Daniel. Só para vocês entenderem. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos do céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, o Rei, e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Quando usamos o ambiente exílico e o transformamos no ambiente profético, é porque estamos prestes a deixá-lo. Qual é a sua luta? Qual é a tua luta, igreja do Senhor? Quando você entender que aquele ambiente Deus permitiu estar lá. Quando você transformar aquele ambiente no ambiente profético, é o fim dos teus dias no exílio. É o fim dos teus dias na terra do inimigo. Mas você precisa entender, o ambiente você precisa mudar. Não espere anjos, pastores, profetas mudarem o ambiente para você, mas você mude o seu ambiente. Você é incumbido a mudar a sua história, querido. José, quando estava naquela prisão, ele poderia lá se lamentar: eu estou preso. Não, eu creio que aqui eu vou ser fruto. E ali ele foi fruto. O Senhor não contou o final dos dias de José. O Senhor não vai te contar o final dos teus dias, mas Ele te promete dias bons, dias de paz, dia de prosperidade, dia de vida com Ele. Porque o nosso coração, ele é corrompido, ele corrompe-se fácil. Talvez se José soubesse que ele ia ser governador do Egito, talvez ele não chegaria lá.
Mas o Senhor foi dando na medida certa, foi levando passo a passo. O problema é que nós cristãos, nós queremos as coisas para ontem, imediatas. O Senhor, uma das coisas que o Senhor tem mudado a minha vida, a minha história é o imediatismo. Eu sou um homem muito imediatista. Eu quero as coisas para ontem. Eu queria. Em nome de Jesus. Nós precisamos parar de ser imediatistas, queridos, e esperar a providência de Deus na nossa vida. Vamos ficar em pé? Qual é o exílio da tua vida? Qual é a história da tua vida que precisa ser mudada? Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos. Oh, e analise a tua história, a tua vida. Oh, analise. Veja onde está você. Aonde você tem ficado parado. E se você tem enfrentado um exílio, se você está preso, agradeça. Agradeça e torne esse ambiente produtivo, esse ambiente profético. Torne esse ambiente capaz de abençoar outros que estão com você. Oh, choricalaramachô, oh, macanaramashericalaramachás, alaramachoricás, heremichori alaramarás, uramachás, uricalaramachô, oh, me cantalás, ei, me queriho. O que nós queremos é entender somente, Senhor. O que nós queremos é entender somente onde estamos, o que somos, oh, o que seremos. Oh, meu Deus, amadurece os nossos corações. Oh, faz passar logo esse exílio, faz passar logo essa luta, essa dificuldade. Que o novo ciclo que está preparado já eu possa chegar, eu possa entender. Mas eu preciso entender o plano que o Senhor tem para a minha vida. O teu amor me fascina. Se abra ao Senhor nessa noite. Mexe com meu coração. Abra-se à presença do Rei. Abra-se à presença do Senhor nessa noite. Entenda o plano e o propósito que o Senhor tem para a tua vida. Pare de murmurar, de reclamar. Oh, e agradeça o plano. Agradeça o tempo que você tem vivido com Ele. Oh, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Só pra te amar e desfrutar do seu amor. Oh, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração, Senhor, meu coração, oh, será sempre teu. Eu quero viver só pra te amar e desfrutar. Braços, sentir teu calor. Aleluia, Senhor. Oh, me envolver em teus braços. Me envolver em teus braços,
Quantos nessa noite precisam ter um coração que conheçam os planos do Senhor? Quantos nessa noite precisam entender o chamado, o propósito que Deus tem para a tua vida? Quantos nesta noite precisam realizar aquilo que Deus tem planejado para a tua vida? Só vamos entender e deixar que o Senhor ministre sobre nós se nos humilhar, se orar, se curar a nossa terra. O Senhor te chama nesta noite. O Senhor te chama nesta noite para que você use as suas dificuldades, os seus problemas, as suas turbulências, para que você use isso, para que você se aproxime mais dele, para que você fixe os olhos nele, para que você de novo seja plantado, mas nunca mais seja arrancado, para que você seja um homem e uma mulher edificada nele, não pelas suas emoções ou pelas suas vontades, mas pela vontade de Deus que Ele tem em você. Eu quero perguntar nessa noite, se alguém neste lugar que ainda não teve um encontro com o Senhor, que gostaria de colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, que gostaria de colocar Jesus como seu único Senhor para a sua vida, levante uma das suas mãos. Eu quero orar com você nesta noite. Alguém aqui? Não há ninguém. Gostaria de perguntar se há alguém nessa noite que tem vivido, que tem transitado por momentos de exílio, de prisão, e que entende que é o plano e o propósito de Deus, e que entende que é o momento de você fixar os olhos nele, para que você nunca mais seja arrancado dele. Eu quero orar com você e quero te fortalecer. Levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos e eu quero orar com você nesta noite. E eu quero orar com você nesta noite, que você se sente fraco, você se sente talvez doente, você não tem forças para dobrar o seu joelho, para orar, você não tem mais o primeiro amor de pegar a Bíblia e ler. Eu quero orar com você nessa. Levante uma das suas mãos. Eu quero que vocês que levantaram as suas mãos venham aqui à frente, por favor. Eu não quero expor a tua vida, mas lembra do versículo de Crônicas? Se humilhar e orar e buscar a minha face, se você der o passo ao Senhor, o Senhor vai sarar a tua terra. A tua terra dará muitos frutos, e frutos viçosos, e frutos bons. Não serão confundidos com frutos ruins, mas serão frutos bons, frutos que alimentarão outros que chegarão nessa casa, frutos que darão a outros que virão aqui buscar. Quero chamar os pastores que venham aqui. Por favor, vamos orar com esses irmãos agora. Vamos fortalecer esses irmãos em oração. Mexe com